Sejam todos muito bem-vindos ao episódio de hoje, onde a gente ajuda empresas e profissionais a criarem conteúdos estratégicos para suas redes sociais. Hoje temos aqui Silvana Mello, terapeuta. Muito obrigado pela tua presença. Obrigada, Gil. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui contigo hoje. Obrigado. E acho que até mesmo antes de a gente começar o nosso bate-papo aqui para tanto criar conteúdo para ti quanto para levar conteúdo de qualidade para as pessoas, queria te agradecer tanto pelo incentivo, né, que a gente nos nossos atendimentos Sim, mútuos, né, a sim. gente trouxe a questão e tu falou tem que fazer, eu digo então tá bom, vamos fazer, Vamos então tu fazer, veio junto. é isso. Não te coloquei no fogo sozinho, eu quis estar dentro Isso dele, né? aí. E é isso Então, mesmo. obrigado por isso, assim, por esse olhar. E acho que uma das coisas que a gente vai falar muito hoje aqui é o olhar para dentro, né? E o se permitir Se permitir. olhar para dentro e se desenvolver, Com né? certeza. Então, para a gente iniciar, o pessoal aqui conhecer um pouco mais quem é a Silvana Mello, terapeuta. Bom, Jonathan, a Silvana. Então, o que eu posso falar? A Silvana, antes de mais nada, ela é cristã, uma Uhum. filha de Deus. Certo, todos somos. Tenho muita consciência de quem eu sou hoje, durante essa trajetória que eu venho trilhando, nos meus anos de vivências. Esta é a minha maior verdade. E Uhum. em cima disso, eu vou trabalhar a Silvana terapeuta, a Silvana mãe, mulher e tudo que vem depois na minha vida. Em primeiro lugar, a minha fé, a minha crença, quem eu sou, onde eu estou e o que eu vim aqui fazer. Maravilha. E como que tu chegou nessa Silvana Mello de hoje, assim, no sentido de inquietação, formação, estudo, o que que te trouxe até aqui? Quebrando. Quebrando? Eu tive que quebrar uma Silvana em pedaços onde ela estava realmente num lugar de onde ela não tinha mais para que lado cair. A única forma que eu tinha era subir. Uhum. Naquele lugar que eu me encontrava, totalmente perdida, desamparada, a única coisa que eu poderia fazer era sair de lá, crescer e seguir adiante. Em cima disso, como que eu cheguei nesta conclusão? Fazendo terapia. Uhum. Fazendo terapia, me encontrando, entendendo quem eu sou, quais eram os meus planos, os meus objetivos, quem eu queria ser, quem eu queria me tornar e como eu estava naquele momento. Muitas vezes a gente não sabe aonde está, o que está acontecendo e por que tanta tristeza, amargura, solidão, depressão, Uhum. porque a gente não se conhece. E naquele momento eu precisava olhar para a Silvana, ter entendimento do que estava acontecendo com ela e aí sair daquele lugar. Fazer os movimentos necessários para melhorar como pessoa, como profissional, de uma maneira muito ampla, né, Ju? Sim, o olhar para dentro ele é fundamental. Eu tenho essa mesma filosofia e passei por um processo muito parecido no Sim, último ano, muito profundo, aliás, e com a tua ajuda. E a partir desses momentos a gente começa a perceber alguns chamados. sim. E como que foi assim esse chamado para você em olhar para o outro e, e trazer da tua essência, né, da forma como tu transformou a tua vida, transformar a vida das pessoas também, seja no toque, seja na terapia ou seja na mentoria. Veja bem, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas. Desde cedo, desde sempre eu tinha. O meu primeiro trabalho foi com vendas, então sempre foi relacionado a pessoas. Mas quando eu iniciei a terapia, que eu passei a entender melhor quem eu sou, eu entendi o porquê que eu gostava tanto de pessoas. E quando eu comecei a ter os resultados deste tratamento que eu estava passando, naquele momento eu entendi que eu poderia levar isto para mais pessoas. Uhum. Pessoas que estavam vivendo a mesma situação que eu. E muitas vezes, não raras vezes, e eu digo que não existe acaso, semelhante atrai semelhante. Sim. Então, os casos que eu estava vivendo na minha particularidade chegavam a mim. E ali eu
ajudava aquela pessoa me ajudando. Toda Uhum. vez que eu ajudo alguém, essa pessoa me retribui, porque ela também me ajuda. E ali eu entendi que tudo era uma troca. E que eu poderia desenvolver isso de uma maneira muito mais profissional. Então, dentro da massagem, eu fui estudar como eu poderia desenvolver isto, mostrando para as pessoas como elas poderiam resolver as suas dores de uma maneira muito mais ampla, né? E aí houve momentos, pessoas, terapeutas, propriamente conhecimentos da espiritualidade que eu vivenciei, que me mostravam que eu precisava realmente desenvolver isso, né? Era uma busca minha, muito pessoal, né? A espiritualidade sempre foi muito presente na minha vida. E dentro disso eu percebi que eu precisava desenvolver algo, que eu precisava levar esta palavra ao mundo de uma maneira leve, fácil, de fácil entendimento, Uhum. sem dogmas, sem religião, sem crítica, condenação ou julgamento de uma maneira geral, porque era o que as pessoas estavam buscando. E eu vejo isso que quando eu entendi que eu poderia fazer isto, eu comecei a desenvolver. Não teve um momento, foi natural, foi acontecendo, né? Uhum. E é o interessante é você trazer isso, porque assim, as pessoas que indicam, né, Opa, vamos de Todo mundo quer novo. participar da Todo nossa mundo quer entrevista, né? participar. Vamos lá. E é interessante tu trazer esse lado de... Peraí que eu me perdi no raciocínio agora. Alexa, que se É, meter, sim, desculpa, vamos lá. da espiritualidade. Tá, isso, vamos lá. E é interessante tu trazer essa questão de que tu precisou olhar para dentro de você, que você precisou se conectar, que você precisou, né, sentir algo para ajudar as pessoas. E aí o interessante é que esse ajudar as pessoas foi a partir da massagem. É, e eu lembro que lá antes de te conhecer, quando as pessoas já tinham te indicado, as pessoas, não, vai lá que a Sil é maravilhosa. Eu digo, tá, sim, mas o que que ela faz, né, de diferente? Ah, eu não sei, eu sei que a massagem dela é boa e que a gente sai de lá nova e, enfim, né, renovado, todo esse processo. E é importante, assim, as pessoas terem esse entendimento, né, que tu acaba cumprindo, digamos assim, a tua missão, não só necessariamente falando, pregando, né, chamando as pessoas, e sim da tua forma, né, do teu sentir, ir lá e tratar as pessoas. Eu sempre entendi que era muito mais, né, que uma massagem. Sim. Dentro desse processo do muito mais que é uma massagem, o que que, assim, de forma palpável, digamos assim, tu pode falar para as pessoas que é a tua terapia? Porque para mim é infinitamente mais do que uma massagem. É realmente uma sessão de terapia e que também tem uma massagem. Bom, Jonathan, a princípio, quando eu comecei com a massagem, ela era uma forma de ganhar dinheiro, era trabalho. Eu precisava me tornar uma boa massoterapeuta dentro da minha área, eu tinha que desenvolver o trabalho da melhor forma possível para que eu pudesse ser indicada, para que eu pudesse ser reconhecida e ter assim mais clientes. Então eu realmente estudei muito, me profissionalizei de uma maneira muito busquei muito conhecimento dentro da área da massoterapia. Realmente eu decidi que então eu queria ser boa naquilo ali e ser indicada por esse motivo. Só que se tornou naturalmente uma terapia, porque conforme eu trabalhava, as dores, eu tive um entendimento que toda dor tinha um fundo emocional. Uhum, E que muitas vezes eu trabalhando no Jonathan ou na Maria, a mesma dor, no Jonathan eu resolvia em 1 ou 2 sessões. Mas na Maria eu levaria 10 sessões para resolver. uhum, Então aquilo ali me trouxe uma certa curiosidade. Eu sou uma pessoa curiosa. E eu fui buscar entendimento. E aí, então eu encontrei um curso de Ayurveda que me abriu um leque de possibilidades. Me trouxe muito conhecimento dentro da área da conexão entre natureza. Somos todos um com a natureza, com os elementos.
essa coisa me possibilitou ter um outro olhar da massoterapia. Uhum. Não só o físico. Ali eu comecei a ter outros entendimentos, como era possível unir a espiritualidade, que eu estudava para mim, como pessoa, me desenvolver como pessoa. A questão da espiritualidade sempre foi, para mim, uma base muito ampla, todo mundo que me conhece sabe. E ali eu entendi que eu poderia trazer estes ensinamentos da espiritualidade para o meu trabalho, para o físico. Então, eu comecei trazendo isso. Mas eu percebia que toda vez que a pessoa trazia o motivo pelo qual ela estava sentindo a dor começava a passar. Então, ali começou uma terapia. Uhum. Naturalmente, a massoterapia. Eu brincava. Então, hoje tu veio para massoterapia e acabou que hoje virou terapia. Porque Uhum. muitos já nem querem mais vir para massagem. As pessoas vêm... eu sei que tu tratou o Jonathan de um problema que ele estava tendo, então hoje, quem sabe, tu consegue resolver o meu. Então, eu ainda desenvolvo a massoterapia com um olhar muito integrativo, sim, mas também já hoje as pessoas me buscam já justamente para esta questão de tratar as suas dores emocionais, olhando para os seus sintomas, né? Sim, e se torna integrativo e é a partir do corpo, porque o corpo dá sinais, né? Sem dúvida. Porque assim, a gente não nasce com a dor crônica, né? Ela tá ali por algum motivo. E aí, então, a gente sente a dor, a gente se ouve, né? Se permite, enfim, olhar, curar. E aí, a partir tanto da tua experiência quanto do teu sentir, tu vem e desenvolve isso, né? Esse dia a gente até brincou, né? Do tipo, hoje é dia de nascer. E aí, né, tu me falou, hoje o Dil vem aqui. Hoje é o dia que o Dil vem, então a gente vai se resolver, né? Porque é Isso, sempre essa troca, né, Dil? É exatamente, sempre porque essa troca. tu tá ali à disposição de ajudar e auxiliar a pessoa a efetivamente resolver um problema, e a pessoa consegue te ajudar a resolver os teus problemas, né? Porque Sem daí é dúvida. muito isso, né? O que a pessoa tem para curar, muitas vezes é o que tu tem para curar dentro de ti, né? A energia que o universo nos doa todos os dias, ela é de cima para baixo, é uma corrente. Uhum. A água não sobe montanhas, eu costumo dizer assim, né? Então, a energia, ela é uma doação única, ela só é uma vertente que escoa. E assim como, se a pessoa não está ciente do que está acontecendo, ela não permite esse fluxo. Uhum. É por isso que é necessário trazer a ela, porque o que elas chegam para mim, tá? As pessoas não sabem que elas estão carregando um fardo muito grande. Elas não sabem que elas não aceitam determinada situação. Elas chegam para mim, se eu não aguento dor nos ombros. Uhum. Mas hoje eu comi, não me fez bem, eu tô com esse peso no meu estômago há uma semana, mas o meu intestino tá horrível. Essas são as queixas, muitas vezes. E aí, o que eu vou desenvolvendo? Muito bem, Jonathan, então me conte, o que está pesando na tua vida? Uhum. E começa simples assim. A pessoa ela está tão cheia que ela desaba a falar imediatamente. Ela só precisa de alguém que lhe ouça. E o que hoje a gente faz? Eu estou ali disposta a mostrar onde é que está o problema para ela, porque ela não sabe, ela não está se vendo. E no momento que eu identifico e te digo, olha, Jonathan, isso está acontecendo contigo, a tua dor nos ombros é porque você está carregando um fardo pesado. Quem sabe nós podemos olhar para uma outra situação ou dividir este fardo. E começa assim, e aí eu vou trazendo essas informações. A sua dor de estômago, o que você não está aceitando? O que na sua vida neste momento, ou situações que você não está aceitando, que está te causando esse desconforto? E naquele momento a pessoa já olha para mim como se eu fosse uma bruxa, e aí já começa a questão do... mas o que tu está sentindo? Muitas vezes é um sentir, sim, né? Uma sensibilidade maior, mas outras vezes é só uma leitura mesmo do que está acontecendo com ela, por experiências e vivências que eu já tive ali mesmo nos meus atendimentos, né? E a gente começa a desenvolver um trabalho em cima disso. Aí é que ela vai se dar por conta do que está acontecendo, que muitas vezes a pessoa não sabe. Ela não sabe em que momento ela está e o que angustia tanto ela. O porquê que ela não dorme à noite. Ela só sabe que não dorme, mas ela não se dá por conta que são inúmeras razões que estão levando de gota em gota esse copo derramar, né? E é muito, assim, profundo olhar para isso, porque a gente vive
numa sociedade cada vez mais corrida, Sem dúvida. né, numa sociedade que cada vez mais a gente não quer olhar para as nossas dores, e aí a gente também não está preparado para isso acontecer, né? Eu lembro que no nosso primeiro atendimento, tu tava lá fazendo a massagem nas costas, e aí daqui a pouco tu assim, como é que é o relacionamento com a tua mãe? Eu digo, opa, como é que é? Como é que é? O que que tu tá falando? E aí, justamente naquela semana, eu estava passando por uma situação onde envolvia a mãe, onde me envolvia, Sim. e aí, né, mas acho que o que mais foi me surpreender no sentido de alguém Olhou olhar para para mim. mim e falou sobre aquilo ali. E eu acho que Sim. é isso que mais que impacta, né, as É, pessoas, né? é realmente isso. De uma maneira geral, por que que a rede social hoje ela tomou uma proporção tão grande? Porque a gente não quer olhar pra gente, a gente quer olhar para o outro. Uhum, Olhar para o outro faz com que eu não me olhe, não me perceba, não me sinta. Então, isso, o reality show, né? É um reality show. Todos os dias, assim, você cuidar da vida do outro para que não. Porque dói olhar pra gente. dói muito. Dói olhar para as suas próprias dores, para as suas situações, para as não aceitações. E este doer faz com que a gente vá fugindo até não aguentar mais. Ou cai na mão de uma Silvana que diz assim: olha, Jonathan, então eu vou ter que te dizer que está acontecendo isso, e nós vamos Uhum, ter que olhar para isso para resolver isso. essa situação. Então eu digo que nada é acaso. De novo, eu digo: muitas vezes tu vem para mim porque tu está cansado. E tu quer que alguém te veja mesmo. Você está Sim. buscando alguém que olhe para você e diga: isso está acontecendo e eu estou aqui para te ajudar. Então, eu acho que grande parte do meu trabalho e do sucesso é que eu realmente, naquele momento que eu estou contigo, eu sou 100% ali a pessoa que está Uhum. olhando para ti. Só existe eu e você naquela sala e eu estou te vendo. Acho que esse é o grande. É a grande chave, É, né? é o grande diferencial, é realmente isso, né? Agora você falou de sucesso. Vamos lá. Depois de todo esse teu entendimento, de toda essa tua profundidade com relação às pessoas, aos pacientes, aos seus clientes, nasce daí o Instituto Silvana Mello, né? Pois então. Me conta mais sobre. Mais uma vez, eu digo que a minha trajetória, eu entrego ela todos os dias na mão de Deus. Uhum, Todos os dias, ao acordar, eu digo obrigada, porque eu estou vivo, respirando e aqui para te servir. Então, no momento que eu entrego para Deus o direcionamento da minha vida, Ele vai me levando. uhum, E eu permito que Ele me leve. E as coisas vão acontecendo. Eu sou levada. Então, eu tenho alguns amigos que dizem assim, tá, mas tu não traça planos, objetivos, metas? Eu traço, amanhã é um novo dia, e depois de amanhã, uhum, assim é. E o Instituto, ele aconteceu, né? De uma maneira que eu sentia a necessidade de me multiplicar. Eu uhum. sentia que eu estava num momento onde eu estava transbordando e eu queria me multiplicar. Então, mais uma vez eu digo que o universo, ele transborda e ele me deu a oportunidade de fazer isso e eu fui em frente, né? Eu segui. Uhum. Então, a necessidade de ter um instituto no primeiro momento era ter mais profissionais, ajudando mais pessoas, era ter mais, Mais braços mais dentro do. braços dentro do. E outras. Literalmente, né? Mais braços. Literalmente. E outras vertentes de trabalho que eu não Uhum, desenvolvia. Então, eu via a possibilidade de ter ali uma nova proposta de trabalho. E ele foi tomando novamente um outro rumo, uhum, né? É como eu digo, que tudo vai acontecendo de uma maneira que eu não espero, não planejo muitas vezes. E foi acontecendo. E hoje eu percebo que o Instituto, ele está, sim, mas para formar novas Silvaninhas, novos profissionais que queiram olhar para as pessoas como um todo. uhum. Então, massoterapeutas, profissionais liberais, pessoas que queiram se desenvolver. Então, a Silvana Mello Instituto hoje, ela está com uma visão e um projeto muito maior. Uhum. É transformar pessoas que estão dispostas a olhar para pessoas. Perfeito. Dentro desse contexto, então, do Instituto, a gente tem as duas fases, digamos assim. A fase do atender os clientes, né? De Sim. pessoas que necessitam de ajuda, de tratamento, desse olhar. Dentro desse contexto, hoje, dentro do Instituto, quais os principais serviços que o Instituto oferece? A própria massoterapia, né?
a massagem como um todo, vai desde a terapêutica, drenagem linfática, né, liberação miofascial, que eu continuo fazendo, que eu Uhum. tenho clientes que simplesmente vêm, realmente o pessoal de academia vem para liberação mesmo, Uhum. porque tem dores físicas em função dos excessos. Eu tenho aquela que vem para drenagem linfática, que vem mesmo porque quer se melhorar, se sentir melhor, mais leve. Eu tenho aquela que vem, que é minha cliente de anos, que continua vindo e Uhum. não realmente não encontra a Silvana terapeuta, mas a Silvana massoterapeuta, e tá tudo Uhum. bem, Sim. porque eu continuo desenvolvendo esse trabalho. Eu tenho aquele cliente que já vem direcionado, querendo o algo a mais, a Uhum. terapia, esse olhar mais holístico da Silvana, Uhum. tá? Porque ela realmente está no momento em que ela está precisando tomar decisões e ela precisa de alguém que olhe para ela e diga aonde quem é ela e o que ela precisa Uhum. fazer nesse momento. E eu acho que é isso. Eu tenho hoje dentro do Instituto A Paula também, que Uhum. está desenvolvendo um trabalho incrível com o projeto Origin, Isso. né? Então, eu acho que é isso que a gente encontra dentro do Instituto. Perfeito. E o instituto por si só, ele agora já, enfim, desenvolve isso dentro da tua sede principal e ele, né, deu mais um passo nesse sentido de atendimentos que é com o spa, certo? Com o spa. Isso também é algo, como eu digo, que também é mais uma das coisas divinas na minha vida que simplesmente aconteceram, né? E quando a gente. Merecimento, todos nós sabemos que temos, né, Jonathan? Uhum. Eu digo que merecimento a gente sabe que tem, mas a permissão Sim. é algo diferente, né? E no Uhum. momento que eu entendi isso, que eu comecei a permitir que as coisas acontecessem por tomadas de consciência, Uhum. as coisas simplesmente começaram a fluir de uma maneira muito mais simples, Sim, sim. né? Então começaram a acontecer e o spa foi uma destas maravilhas que aconteceram. Eu estou muito feliz com esse novo empreendimento porque realmente assim é um reconhecimento do trabalho, é a Uhum. possibilidade de dar oportunidade para novos profissionais Sim. e de levar o tratamento da Silvana, porque as meninas que estão lá atendendo, elas estão com o método e propósito da Silvana, são protocolos meus, método da Silvana, que estão levando a mais pessoas. Uhum. Não só para o público local, mas levando para fora, né? Sim, sim. E dentro ali do spa em si, além dos serviços de massoterapia que tu já tinha dentro, né, do Instituto Sede, ali você consegue associar, né, a massagem de relaxamento, O spa dos esse spa pés, dos que a gente pés, tem, que também é relaxamento, muito junto legal. com a estrutura física do hotel, Do certo? hotel, sim, do hotel. Ali a gente tem a possibilidade de usufruir tanto da parte da sauna, Uhum, da banheira de hidromassagem mesmo, né? Que é anexo ao spa ali, mas também faz parte e a gente consegue disponibilizar isso aos uhum, hóspedes e clientes que quiserem conhecer o spa e fazer parte, né? uhum. Então a gente tem sim, ali no spa realmente é uma estrutura que, que tem muito mais possibilidades, né? Uhum. E aí, então, a pessoa pode contratar um day use, ela pode Pode. contratar, por exemplo, um café da manhã, uma massagem e aproveitar spa, enfim, sauna, jacuzzi, piscina. Pode. A piscina não, porque não é a parte Ah, que a ok. gente não faz parte, Uhum. mas a jacuzzi e a sauna, sim. Ela pode aproveitar de toda essa estrutura ali. Então, o café da manhã, spa, jacuzzi, sauna é um day use maravilhoso, porque ela já tem ali algumas horas de lazer, relaxamento, bem-estar, né? Uhum. Muito bem, parabéns aí por esse toma que o filho é teu e tu, Muito obrigada. e tu assumiu, né? Assumir. Tu Assumir. assumiu. Essa realmente mentalidade de que sou merecedora e permito que Uhum. essas coisas aconteçam. Hoje eu posso dizer com segurança que eu assumi. Muito bem, muito bem. Bom, dentro do contexto do Instituto Silvana Mello, a gente tem então esse primeiro pilar, que é o atendimento aos clientes, aos pacientes, Sim, enfim, né, levar esse olhar humano e carinhoso para as pessoas. Mas a gente tem o segundo pilar também, que é o ensino, né, que é o desenvolver novos profissionais, novos massoterapeutas. Como que tu tá olhando para isso? essa é uma nova etapa também, né? Tanto na minha vida pessoal, profissional, enfim.
estar disposta a ensinar outras profissionais a fazer o que eu faço, né? Eu acho que ao longo dessa trajetória eu desenvolvi um nome, uma marca, né? Um método. E hoje, até pela necessidade que eu encontro de encontrar novos profissionais, eu vejo quando a gente vai para o mercado, quando eu lancei que eu precisava de novos profissionais, cadê? Então, eu percebi que era uma falta no mercado mesmo. Então, hoje eu digo que é uma área, a estética no Brasil e mundo, talvez, é uma das coisas que está crescendo cada vez mais, né? E é muito amplo a forma de se trabalhar dentro dessa área. Então, desenvolver um curso onde eu possa treinar, qualificar profissionais do zero ou melhorar o que já existe é uma possibilidade que eu vi de muito, muito clara no mercado, né? E então é um novo projeto hoje de dar os cursos, de formar novos profissionais com o método Silvana Mello, que já que deu certo, né? É algo que deu certo, que está no mercado funcionando há 14 anos, então eu acredito que já está estável, né? Já mais do que provado que deu certo. E também aqueles profissionais que queiram passar por uma reciclagem, que tiveram uma formação e que de repente não tem lá o sucesso ou o número de clientes que gostariam de ter, que querem passar por uma reciclagem, estamos dispostos a trabalhar com esses profissionais também, né? Adequar ao novo, a esse segmento com mais qualidade, né? Trazendo mais... Novo olhar. Novo olhar, exatamente. Um novo né? olhar. Um cuidado especial, né? Perfeito, acho que essa é uma grande chave, assim, um olhar novo, né? Um olhar novo. Porque a gente tem profissionais com, enfim, aprenderam de uma outra forma, foram impactados nas suas vidas profissionais de outra forma e agora ter esse olhar mais integrativo e entender que não é só, deve usar uma expressão, né? Não é só salvar a pessoa. É exato, né? Então, é exato. É cuidar de pessoas como pessoas, é olhar para estas pessoas como sendo pessoas que precisam de cuidado, amorosidade, atenção e serem vistas, né? E o resultado financeiro é natural, é o próximo passo. Quando a gente entende que cuidar de pessoas faz com que elas se sintam melhor e que elas queiram voltar, é natural que tu tenha um resultado financeiro melhor, né? Porque também, é claro, ninguém entra numa jornada, mas por achar bonito, né? Hoje a gente tem que ter essa consciência também. Então, o resultado financeiro é real? Sim, ele vem. Quando você entende que cuidar de pessoas e que olhar para elas é o melhor caminho. É verdade. E o olhar realmente com cuidado, né? Com cuidado. Com verdade. Com verdade, exato. Dentro desse segundo pilar, ele nasceu um outro bracinho ali, né? É mais um deles, né? É como eu digo, vai acontecendo. E aí disso vem a tua mentoria. A mentoria. Né? E é uma mentoria que ela é tanto para mentorar novos profissionais, né? Ou reciclar novos profissionais, mas no sentido de trazer um contexto profissional para eles, mas também, pelo que eu percebi, é também uma forma de olhar para pessoas que estão perdidas, né? Pessoas que estão, daqui a pouco, 10, 15, 20 anos numa profissão, num trabalho, no emprego, como muitos acabam falando, né? E essa inquietude, essa falta de conexão, elas podem ser vistas e direcionadas através da mentoria. Sim, porque muitas vezes, como tu disse agora, as pessoas estão há anos na mesma profissão, fazendo a mesma coisa, o mesmo modelinho, elas estão fazendo um movimentos de círculo, elas estão andando em círculos. Elas não estão tendo resultados diferentes porque continuam fazendo as mesmas coisas. E este processo eu passei. Eu passei por este processo de ter este entendimento de que fazer um movimento é algo que a gente tem que fazer algo diferente para conseguir algo novo. Então, ensinar e mostrar este caminho. E também, muitas vezes, as pessoas que estão insatisfeitas fazendo o que fazem, né? Muitas vezes, hoje eu digo que quando eu converso com as pessoas e pergunto quem é o Jonathan? Às vezes é difícil de responder.
Onde você está? Uhum. Você gosta do que está fazendo? Você gosta desse Jonathan? E essa pergunta que se não se sabe responder, talvez esse direcionamento. A mentoria ela é muito mais isso, é mostrar para a pessoa, primeiro, qual é o teu sonho? Uhum. A gente não sabe, as pessoas não estão acostumadas a olhar para isto. Então, quando a gente entende quem é, qual é o meu sonho e como eu faço para chegar nele, isso é a mentoria. É te dar direcionamento para que tu pare de andar em círculos. Porque às vezes o movimento está sendo feito, mas não está chegando a lugar algum. A Uhum. evolução não está acontecendo. Então a mentoria ela vem de encontro a te ajudar a entender quem tu é, onde você está e onde você quer chegar. E é o que é interessante, o que eu percebo, que a mentoria não é assim, vou te vender e te impor aquilo que eu faço e quero. Não, Não, é individual. É a necessidade que cada um tem e dentro da tua busca pessoal. Uhum. É o que você quer fazer. O que eu vou te ajudar a desenvolver melhor ou buscar o melhor caminho para que tu consiga alcançar os teus objetivos. Uhum. Esse é. Porque às vezes não adianta eu formar, e muito veio isso, muito por necessidade, de formar um novo profissional e agora eu vou largar ele no mercado. E ele vai fazer o quê? Uhum. Como que ele vai começar a trabalhar? Como que ele vai Exatamente. começar a atender? Então, isso eu já passei. Então, esta estrutura de mentoria a gente tem porque encurta caminho, Uhum. dá um direcionamento correto, facilita com que a pessoa tenha acesso às informações que eu tive que pedalar e errar e cair e levantar, Uhum. até chegar hoje em algo que está muito mais estruturado, certo, direcionado. E eu vejo que o grande diferencial é justamente o olhar para a pessoa em si, e não só o olhar, né? O sentir o que a pessoa está necessitando. Ano passado, ano retrasado, eu participei de uma mentoria, no qual investi alto, e aí eu não desenvolvi, e aí quando eu percebi era que o mentor estava me vendendo o que ele fazia. Ele não estava Sim, sendo o meu mentor, ele não sim. estava olhando assim para mim, o que o John está sentindo? Né, o que pulsa aí dentro? O que te faz feliz? Não, ele estava lá, ó, se tu quer esse resultado, tu tem que fazer isso aqui que eu tô fazendo, né? Isso. E eu acho que Aham. é um dos maiores problemas hoje desse mercado de mentoria, que ao mesmo tempo que explodiu, ao mesmo tempo que ele banalizou, por esse processo de as pessoas não olharem para o objetivo, né? Uhum. E da pessoa que ela tá mentorando, né? E acho que mais além, não sentir. Né? E eu acho que é esse que faz todo o sentido da tua mentoria e que vai fazer todo o sucesso, o olhar para a pessoa e sentir, né, o que ela tá querendo. É muito interessante isso, porque hoje eu faço uma mentoria, onde a minha mentora ela olha para mim, Uhum. ela me vê. E é muito interessante, porque às vezes eu brinco que a minha mentoria é terapia. Uhum. Ela me melhora como pessoa. Ela me ajuda a enxergar situações que talvez eu não esteja vendo a meu respeito. E este impulsionamento, essa parte do querer fazer o que eu faço, não, é desenvolver a Silvana. E a Uhum. minha a minha mentora me fez com que eu quisesse também desenvolver pessoas. Uhum. É réplica deste trabalho que já vem acontecendo comigo. E esse crescimento, Jonathan, de mentores, eu vejo muito porque antigamente, e de novo, tenho que falar da espiritualidade, a gente sempre buscava gurus. Uhum. Pessoas que dessem direcionamento. Então, a gente teve Jesus, a gente teve Buda, a gente teve Osho, a gente teve inúmeros gurus conhecidos aí. E foi banalizando, caindo no esquecimento por uma razão ou por outra, pelo avanço das igrejas, e não tenho nada contra, e tá tudo bem. Mas houve um crescimento de busca pelo quê? Uhum. E aí entrou os mentores. Os mentores, eu vou resolver o seu problema. Faça o que eu faço. Uhum. E este olhar para o indivíduo como sendo único, sabendo que tem que se olhar para a pessoa e entender o que ela precisa. Aí entra a parte de desenvolvimento pessoal. Uhum. Que a minha mentoria, ela busca fazer assim como eu recebo da minha mentora, desenvolver a Silvana como pessoa e ela entender o que ela quer fazer. Uhum. E isso vem ser esse novo trabalho, esse novo olhar que eu acho que de novo vai tomar... As mentorias vão tomar um outro direcionamento de novo, né? Tudo muda, Sim, é uma constante mudança, né? exatamente, que nem o mercado de curso online, né? Exato. Ele explodiu na pandemia e todo mundo quer fazer curso online e hoje em dia já ninguém mais quer, né? Ele até pode ser um complemento,
mas do curso presencial, né? Que Uhum, aí vem uhum. o conexão, o olhar e tudo mais. É uma terapia que tu desenvolve e que eu acredito que vai fazer muita diferença na tua mentoria, né? Que é o Forfeel, né? O método Forfeel. Eu te confesso que eu nunca tinha ouvido falar nele, aí Uhum. até lá no início, digo, nossa, isso aqui é tão legal que ela deve ter criado, né? Como que foi isso? Não, o método Forfil eu encontrei junto com a minha mentora. Uhum, A Melina é a criadora do método Forfil e junto com a mentoria, quando eu encontrei a Melina, eu queria a mentoria dela, eu queria esse direcionamento. Por quê? Porque ela aplicava em mim o método Forfil, que uhum, era algo que eu achava sensacional, que explicava cientificamente, com método, com ordem, tudo aquilo que eu estudava e eu buscava colocar na vida das pessoas. E daqui a pouco ela me trouxe um método cientificamente comprovado, com estudos, que funciona assim, que a uhum, gente é capaz de tratar memórias e cicatrizes, os traumas vivenciados, de forma a ter um método, alguma coisa que realmente tem um resultado comprovado. Então, isso me trouxe muita segurança para uhum, começar a desenvolver este método, trazer isto para as minhas terapias, para os meus atendimentos aqui dentro do que eu já fazia, porque eu sabia que era algo que realmente funcionava. Eu já tinha recebido, eu era paciente, eu comecei como paciente, e eu achava aquilo incrível, porque uhum. realmente olhava para mim, para as minhas dores, mas de uma maneira muito mais profunda, Sim. muito mais intensa, olhando realmente para a Silvana, e eram coisas que tinham embasamento científico e não só é um olhar holístico, sim, Uhum, mas não só aquela coisa que ficava no vago, no uhum, espiritual. Não, era algo com base. Então, aquilo ali eu entendi que eu precisava estudar a fundo para me tornar uma terapeuta for feel, para uhum, conseguir aplicar, pelo menos eu ter a base de entendimento, estudar aquilo ali. Eu cheguei a Na época, quando a Melina ainda não tinha o curso, eu iniciei a faculdade de fisioterapia, porque eu uhum, tinha intenção de fazer a microfisioterapia como formação. Até que a Melina, então, lançou o curso com reconhecimento via faculdade, uhum. né? Órgãos responsáveis, enfim. E quando eu comecei a estudar o método Forfil, que tinha todo o embasamento, as ciências envolvidas por trás. Então, foi muito maravilhoso esse conhecimento e foi libertador também. E ao mesmo tempo que ele foi libertador, é a forma como tu vai conseguir libertar as pessoas da tua mentoria. É, com certeza. Com certeza, porque é um olhar para a pessoa, identificar o Uhum, que que ela está passando, tratar as suas dores para que ela consiga se libertar deste processo de dor. uhum. E aí, então, ela começar a voar, literalmente. É, porque muitas vezes as pessoas dizem, ah, se eu faço uma coisa há tanto tempo e eu não ganho dinheiro, que eu faço uma coisa há tanto tempo e eu não evoluo, porque eu só busco relacionamentos assim, assim, assado. Tóxicos e caio Isso, na né? mesma situação de E aí sempre. tá todo mundo olhando pro problema Uhum. e não olhando pra Para a causa, né? causa do problema. E acredito que boa parte dos problemas, a causa vem no emocional. Muito. Hoje os estudos comprovam isso, né? A Uhum, neurociência, de uma maneira geral, a PNL mesmo, já traz essas informações. Todas as nossas causas têm fundo, todos os nossos sintomas, doenças, né, uhum. têm fundo emocional. Então, dentro desse processo da mentoria, em algum momento tu vai identificar algo onde a pessoa esbarre e a partir do esbarrar ali, tu vai olhar para esse lado de dor. Sem dúvida, porque a mentoria, de uma maneira geral, ela é o desenvolver pessoas, Uhum, né? E para desenvolver o Jonathan, eu preciso olhar para ele e uhum, ver onde é que estão as questões dele que precisam ser olhadas. uhum, O primeiro passo é olhar para ti. Fazer com que você olhe para ti, enxergue uhum. as tuas dores, né? Onde Sim. elas estão para que a gente possa entendê-las, resolvê-las e aí você desenvolve melhor o Jonathan com maior entendimento,
com direção, propósito, né? Que é importante trazer isso, porque se fala muito em desenvolvimento pessoal, mas ao mesmo tempo as pessoas não sabem, né? Como, né? Nossa, Como fazer? como que eu vou desenvolver, né? Como Como é que que eu eu vou vou olhar para fazer? dentro de mim, né? Sim, sim. E esse é um bom método, uma boa forma de a pessoa se permitir, né? Acho que primeiro de tudo a pessoa precisa se Se permitir. tratar. Eu quero olhar para dentro de mim. Ela precisa olhar. E aí, a partir desse método, tu consegue identificar da onde vem o trauma. Exato. E aí tu olha esse trauma, tu acolhe esse trauma e aí tu trabalha esse trauma. Muito mais rápido do que aconteceu comigo, por exemplo. Né? Durante o meu processo de terapia, nos meus primeiros 2 anos de terapia, eu só chorava. Uhum. Eu não tinha esse conhecimento, esse embasamento, esse direcionamento. Hoje é muito mais rápido. O método Forfil são 3 primeiras sessões, onde a gente já vai olhar para essa piscina de forma mais profunda. Uhum. Já sai do raso. A gente já olha de uma maneira mais ampla para Uhum. tudo e já traz as questões todas ali, já se resolve muito mais rápido. Uhum. E após isso, a gente vai fazendo acompanhamentos mensais ou mais espaçados. Mas as primeiras 3 sessões já consegue resolver muita coisa. Então, são 3 meses. Uhum. É uma sessão por mês, 3 meses de tratamento Forfil, tu já tem aí um avanço de anos, Uhum. né? De resolver questões que estão guardadas ou engavetadas, muitas vezes, por quanto tempo? Sim, sim. E dentro da tua mentoria, seja ela para desenvolver profissionais, seja ela para trazer essa consciência para a pessoa que está ali perdida, tem um tempo específico, tem um tempo mínimo? Como que as pessoas precisam se organizar com relação a isso? A gente pensou num método, né? A princípio, os primeiros 3 meses, onde a gente tem encontros semanais, né? Para olhar para as tuas questões, até porque tu vai ter vivências no meio disso, Uhum. né? Vão me trazer as suas dúvidas. Então, esses primeiros 3 meses, com encontros semanais, a gente já consegue ter uma base primeira conversa, entender o que você precisa, Uhum. né? E em cima disso, a gente vai desenvolver individual a tua mentoria. Vai olhar para ti, para a tua necessidade e vai pensar o que vai se desenvolver em cima disso. Uhum. Isso pode ser tanto online quanto presencial. Online quanto presencial. Principalmente porque, inclusive, o método Forfil pode ser aplicado online também, né? Hoje, o método presencial está muito atrelado, como a massoterapia, ela é o toque presencial, que a gente precisa tocar. O método Forfil eu consigo fazer eu brinco que é Wi-Fi, né? A gente conecta ali por frequência, a gente consegue fazer o atendimento online também. E tem um resultado incrível. Muito bem, muito bem. Eu tenho aqui umas perguntinhas que a Paty separou para te fazer. Meio que curiosidades rápidas aqui. É um bate-volta. É um bate-volta. Então, eu vou te fazer algumas perguntas aqui e aí vamos explorando isso, tá? Uma terapia que você ama receber? Como eu não vou falar massagem, né? Eu amo receber massagem, mas para mim hoje a terapia é que eu adoro caminhadas. Uhum. Caminhar, todo final de semana eu saio, faço longas caminhadas com o meu esposo porque a gente oxigena o cérebro, a gente conversa sobre todos os assuntos. Eu passo por lugares que às vezes de carro tu não vê pessoas, então a caminhada para mim, ela é minha terapia. Uhum. Eu acho que isso se encaixa muito até não digo nem meme, mas naqueles desafios, né, que tem dentro do Instagram, né, não é terapia, mas é como se fosse, né? É terapêutico, é sobre isso, é muito isso. Então, às vezes as pessoas dizem, nossa, mas vocês caminham, mal sabe ela que eu tô ali mantendo meu réu primário, né? Uhum. Exatamente. Aí esse sim é um meme, né? Saí para caminhar e fui parar lá no Uruguai, né? Esses dias eu fiz isso, saí para caminhar, fui e voltei a Canela. É muito bom. Deu A quase gente 3 não horas. percebe, a gente não percebe. Uhum. E o corpo não sente, né, Gil? É muito Uhum. interessante, é maravilhoso mesmo. Atividade física, esparecer, é muito bom. E aí que tá, né? Uma coisa tão simples e primária. Se permitir fazer uma atividade física e as pessoas acabam buscando, às vezes, no álcool, no cigarro, Os vícios os muito vícios, ruins, no né? açúcar, na comida, né? Essa dopamina que pode vir de algo que não custa nada, né? Mas é isso. Eu sou uma vencedora do vício, né? A gente diz que é só por hoje, porque eu sou uma ex-obesa. Então, realmente, para mim, hoje,
É só por hoje. Me Aham. manter bem é só por hoje. E só por hoje eu escolho a Silvana. Uhum. Só por hoje eu escolho estar bem. Só por hoje eu estou no propósito de permanecer bem. Então, a escolha da caminhada, da atividade física, de hábitos mais saudáveis, é escolher a Silvana todos os dias. Muito bem. Pergunta número 2. Um aroma que te acalma. Bom, todo mundo sabe que eu adoro aromaterapia, né? Tem um óleo dentro da doTERRA, que ele é o banho de floresta. Eu adoro esse aroma, eu adoro, eu me sinto realmente no meio do mato, eu me sinto leve, eu me sinto flutuando, assim, eu gosto muito. E outro que eu gosto muito, que é o capim-limão, que me leva a um relaxamento muito profundo, assim. São 2 aromas que eu gosto muito, muito. Falando então do banho de floresta, a gente já tem aí estudos científicos e Sim. comprovados sobre a conexão com a natureza, né? E o real. estar em meio à floresta, né? Uhum. Só que pessoas que moram nos grandes centros não têm essa oportunidade abençoada que nós temos aqui na região de Gramado e Canela. Então, esse óleo essencial, Óleo essencial. Ele foi desenvolvido especificamente para que quando você sinta, porque ele tem propriedades químicas, né? Por mais que o óleo seja natural, ele desenvolve sensações químicas no teu corpo, como se você estivesse mesmo no meio do mato, estivesse tendo uma caminhada no meio da floresta. E quais os benefícios que isso traz para a saúde da pessoa? De uma maneira muito ampla, porque tu começa a liberar endorfina, dopamina, né? Até a serotonina, que são hormônios que te levam à alegria, sensação de paz, tranquilidade, baixa do cortisol. Então, realmente, tu começa a liberar secreções químicas dentro do teu corpo, que começam a fazer com que tu se sinta mais leve. Muito bem, vou precisar desse óleo, já vou encomendar ele. Não, é verdade. Falar dele é realmente muito interessante. Pergunta número 3. Um hábito que virou ritual de bem-estar. Hábito, assim, no sentido dia a dia, tá? Sim, mas é que é muito engraçado, porque há uns anos, se alguém me visse falando que eu ia falar que eu tenho o hábito hoje que eu sinto falta da atividade física, né? Como tu diz, poderia ser meme, mas não é, né? A Silvana sempre odiou fazer atividade física, mas hoje é uma necessidade ter colocado isso na minha vida. Eu percebo que eu sou uma pessoa melhor, me sinto melhor fisicamente depois que eu comecei a fazer atividade física. E qual atividade física que você faz? Hoje eu faço musculação mesmo. Musculação. E para aquela pessoa que odeia musculação, o que tu sugere? Vou dizer para ela que um dia ela vai gostar. Mas é a ideia de que tem que vencer, mais uma vez o só por hoje. Você tem que fazer, na força do ódio mesmo. Você tem que ir fazendo e fazendo e fazendo até que se torne um hábito. E quando você não está fazendo, sente falta. Sim. Porque o benefício que te traz, quando tu para de fazer, tu sente que algo está fazendo falta, tem algo faltando. Então, ir por hoje, ir só por hoje. Hoje vai na força do ódio? Vai. Hoje é na força da raiva. É assim. É todos os dias escolher. É como eu te digo, eu escolho a Silvana todos os dias. Quando é para ir para academia, não quero ir porque eu tô cansada. Sempre vem aquela desculpinha, né? Sempre tem algo. Sempre tem. Então, eu digo que são os nossos ladrões de sonhos. Eles sempre estão ali, à espreita, esperando a oportunidade. Então, só por hoje tu decide escolher a Silvana. Só por hoje tu vai. Porque depois que tu está lá, depois que tu fez, é uma sensação tão boa de bem-estar, de ter cumprido a tarefa, de ter feito por ti, que não tem preço. E aí é o legítimo, tá ruim, mas tá bom. E valeu a pena ter feito, né? Vamos lá, pergunta número 4. Um livro ou ensinamento que te transformou? Os ensinamentos dos mestres me transformaram. Os ensinamentos dos mestres da Grande Fraternidade Branca. Dentre eles, o Mestre Jesus. Assim como eu digo que toda filosofia, a gente tem que olhar o que tem de bom e tirar dela aquilo que é bom para você, né? Eu uso como exemplo, às vezes, Silvana, Jesus ensinou o amor, mas Buda ensinou disciplina. Então, ele foi um grande mestre que veio para a Terra também. Então, todas as filosofias a gente tem que olhar e o que tem de bom aqui, né? A Bíblia. Ler a Bíblia e ter o entendimento dela é diferente de que você prega o que está escrito, porque daí repetir até papagaio fala, né? Sim. Entender os ensinamentos da Bíblia é um livro muito completo.
E foi aí que eu posso te dizer que o livro O Poder da Palavra Falada fez toda a diferença na minha vida. Entender o que cada palavra, o poder que ela tem, a frequência, como dizer e como uma palavra pode dar vida ou matar. Na mesma, o entoar da tua palavra, a frequência de como você fala. Como a gente consegue mudar a frequência ao nosso redor através do som. Então, O Poder da Palavra Falada realmente foi um livro que me transformou, me trouxe ensinamentos de decretos, de afirmações, né, para o meu dia a dia, que eu carrego até hoje e que eu ensino para todo mundo. E falo para os meus clientes, para os meus amigos, como a palavra pode mudar a tua vida. Como uma oração tem poder, mas desde que ela seja pronunciada, você fale, use o dom, que é o som, que ele emite frequência, né? Então, poder de transformar a frequência ao teu redor. Muito bem, muito bem. Bom, se deixar, a gente fica aqui Nossa, imagina! horas e horas falando. Gostei dessas 4 respostas. Acho que isso vai fazer muito sentido para muita gente. Que bom. Até inclusive, quem está assistindo e quiser deixar mais alguma pergunta para a Sil, deixe aqui nos comentários, assim que o episódio estiver publicado, que ela vem aqui e vai responder, tá? Com certeza. Mas, Sil, para as pessoas que estão em casa e que elas estão se sentindo perdidas ou desconectadas, o que tu tem para trazer para elas? Em primeiro lugar, você não está só. Você nunca está só. Sempre que você tiver a oportunidade de ir ao encontro de pessoas que estão dispostas a te ajudar, faça-o. Busque conhecer a ti mesmo. Isso é libertador. Quando você entende quem você é o primeiro passo, tudo ao redor começa a se movimentar. E essa é o grande segredo, conhece-te a ti mesmo. Muito bem, muito bem. E para a gente encerrar, para essas pessoas que possam estar desconectadas, para essas pessoas que querem entrar no mundo da massoterapia, ou para essas pessoas que querem se atualizar e fazer parte desse movimento, que é lindo e incrível, parte da tua mentoria, como que as pessoas podem ter acesso a ti? Venham, só venham, estamos dispostos, abertos e muito conectados com esse novo momento, com essa nova mentalidade, com esse novo projeto. Estamos sedentos por pessoas novas, com vontade de aprender, e a gente está aqui disposto a ensinar. Muito bem, se você tivesse 15 segundos para falar lá em rede aberta, sendo entrevistada e gritar para o mundo algo, o que seria? Se você busca uma nova oportunidade, olhe para o teu lado, olhe ao redor, ela está ali te esperando. A gente só tem que entender que nós temos que ir em busca de. Ela bate a porta e às vezes a gente não abre. Abre a porta para as oportunidades. Muito bem, muito bem. Obrigado por todo esse conhecimento. Obrigado por vários bofetões que tipo assim, isso aqui se encaixa aqui, isso aqui eu já vivi, isso aqui... É sempre uma conversa muito agradável, né? Exatamente. Nunca tem assim, vamos ali tomar um chá, né? Não. Mas obrigado pelo teu tempo. Obrigado por você compartilhar a tua história. De alguma forma conectar com as pessoas e mostrar que todo mundo pode ser visto. Pode. Mas primeiro a pessoa tem que querer ser vista para poder, né, efetivamente ser visto. Então, obrigado. Que em breve a gente possa estar aqui falando novamente tanto do teu propósito quanto do teu método. Muito obrigada, Gil. Obrigada pela oportunidade, foi incrível. E parabéns por essa força transformadora, né? Porque, né, a gente já tá... Vamos gravar, e... É aquela história, eu olhei pra ti e disse, vai. Isso, é sobre isso, estava dentro de ti. Chegou a intimação Esse agora. Esse poder todo estava aí. Isso aí, vamos
O mundo precisa de mais Jonathans. Vamos botar esse poder para fora. Obrigado mesmo. Obrigada. De coração. Eu E que em agradeço. breve a gente possa estar aqui falando de novo sobre o teu método, sobre o teu propósito. Assim é. E para você que ficou com a gente até o final nesse episódio, gratidão pela tua audiência, gratidão por você estar aqui. Fiquem à vontade para comentar, fazer perguntas, tanto para mim quanto para a Sil. E nos vemos no próximo episódio para ajudar empresas e profissionais a gerarem conteúdos relevantes e estratégicos para suas redes sociais.